Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você vai obter resultado com esta simples plataforma de negociação. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, onde eu vou apresentar para vocês o Profit. Tá? O que vocês estão vendo aqui é o Profit, que é uma plataforma de negociação que ela está zerada, ela está com a tela vazia, uma tela em branco. E existem alguns recursos que você pode utilizar para que você tenha o melhor proveito da plataforma e você consiga, com estas informações, ter melhor formação de opinião, né, em relação às operações que você vai estar fazendo. E até mesmo, né, alguns indicadores que possivelmente algumas questões vocês ainda não aprenderam ou não sabem que de fato existe. Mesmo que você já opere no mercado, é possível que alguma dessas coisas que eu vou mostrar para vocês não conheçam. Então eu estou puxando aqui um gráfico, vou só deixar o gráfico limpo aqui, que nesse momento não... e vou colocar ele também como um gráfico de candlestick, ele está em gráfico de linha, só para a gente deixar ele o mais padrão possível, próximo aí da... Bem, então aqui nós temos um gráfico, que é um gráfico da Petrobras, um gráfico diário da Petrobras, e eu vou colocar um indicador que eu particularmente gosto de usar bastante, esse indicador, que é o volume financeiro. Então eu vou incluir esse indicador aqui nessa janela e a gente consegue colocar, por exemplo, as cores, tá? Então vem aqui aplicar e ele vai me colocando, tá? Então hoje, né, no dia de hoje aqui, tá tendo esse volume aqui e informando, né, que a Petrobras está subindo aqui, está tendo uma variação nesse exato momento de 1,68%. Bem, duas coisas que a gente pode fazer aqui no volume e que são bem interessantes. A primeira delas é que você pode colocar uma média móvel, no caso, no volume. Para que serve essa média móvel? Eu vou colocar uma média móvel de 20 períodos, que são dos últimos 20 pregões. E por que é interessante você colocar a média móvel? Primeiro, para você saber se o volume negociado naquele dia ele é um volume relevante ou não. Então, nós observamos que aqui, nesse dia, né, foi no dia 17 de março, onde a Petrobras teve, né, uma queda realmente muito grande, ela teve um volume muito interessante. Tá? E embora seja uma barra vermelha, se nós colocarmos, por exemplo, aqui nos 15 minutos e pegarmos o dia 17, né, que é esse período aqui que a gente está analisando, né, a gente observa, tem algumas informações aqui, onde houve um fluxo comprador bem grande aqui e principalmente no início do dia 18. Tá? Então, através da média móvel no volume financeiro, a gente consegue identificar se esse volume foi acima ou não da média. Uma outra coisa bastante interessante que é o seguinte: quando o mercado começa, você não sabe como é que vai ser o volume no final do dia. Sendo que a plataforma, ela consegue te falar o quê? O volume projetado, estimado. Tá? O que vem a ser isso? Com base nos cálculos que a plataforma ela executa, ela faz, com base naquele volume negociado, na média, né, dos últimos dias ali, do período que ela analisa, ela já consegue ter mais ou menos uma ideia de projetar o volume naquele dia ali. Então, por exemplo, se um número hipotético aqui, tá? Se o mercado abre às 10, né? Se às 11 horas da manhã a Petrobras ela tá com um volume determinado, aquilo ali tá em linha com a média dos dias anteriores, está acima ou está abaixo. Então, com base nisso, ela consegue projetar, considerando que o volume vai continuar constante, né, com base, né, no movimento ao longo do dia, que ela já tem todo esse histórico, ela calcula e projeta esse volume aqui. Normalmente fica logo aqui, o verde mais escuro é o volume, né, do dia e normalmente ele fica um pouco mais clarinho aqui, às vezes fica até imperceptível, você precisa se aproximar para realmente conseguir visualizar o volume projetado. Tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui de um outro ativo aqui para a gente tentar ver da Vale, por exemplo, para ver se ele consegue sinalizar. Então aqui a gente consegue, ó,
a gente está com volume nesse momento, aqui até quando eu clico ou passo o mouse sobre a barra do volume, ele me mostra, ó, o volume no momento, ele é um volume de 1.8, deixa eu ver se ele volta ali que ele sumiu, ó. Ó, o volume de hoje, aqui, ó, o volume de 1 milhão, né, 837 milhões e o projetado de 2 milhões, ou seja, ele projeta esse volume mais para frente. Se a gente olhar isso de manhã isso fica mais... você vai ver que o volume, de fato, real, que já foi executado, ele está pequenininho e o projetado ele está bem grande. Então isso é uma forma de você entender como é que vai ser o fluxo, né, a expectativa de fluxo para aquele dia. Isso é uma das informações que eu que eu quis trazer para você. A outra informação que você consegue também, por exemplo, fazer, que é o seguinte, toda vez que uma empresa ela paga dividendos ou juros sobre capital, que são os proventos, né, ou até mesmo ela faz um split, que é o quê? A ação está R$100 e aí o que ela faz? Ela vai e divide aquele valor de 100 para 25. Então tem um split de 1 para 4. Então uma ação, a pessoa passa a ter 4 ações, só que de R$25. Financeiramente não vai mudar nada para ela. Mas ele, ao invés de ter uma ação, ele vai ter 4. Então se a pessoa tem 100 ações, passa a ter 400. Então, se uma ação era 100, ele passou a ter 4 ações de 25, que vai dar o mesmo financeiro. E aí, se você não ajusta isso na plataforma, você vai observar quando ocorrer, né, esse split, ou até mesmo o grupamento. O que é o grupamento? É o contrário do split. Uma ação que está a R$25 e ela agrupa, por exemplo, 4 ações a 25 e transforma aquela ação a R$100. Então, você tem que vir aqui na plataforma, né, em exibir e plataformas e marcar essas duas opções, dividendos, juros sobre capital e bonificações, que é para a plataforma, ela automaticamente ela já vai contabilizar isso no preço da ação. Então você não vai observar, por exemplo, não é o caso aqui, né, desse gap que está ocorrendo aqui no gráfico que eu estou apresentando para vocês, mas é exatamente isso que vai acontecer caso você não marque essas duas opções aqui. Tá? Então, é importante ter essas duas opções marcadas. Uma outra coisa também que é bem legal, que algumas pessoas gostam de analisar, que é o seguinte, você vem aqui em exibir e você dolariza. Por exemplo, a Vale, nesse momento aqui, ela está negociando a R$ 96,64. Se eu colocar esse gráfico dolarizado, eu estou dividindo a Vale pelo valor do dólar. Então, eu vejo que a Vale em dólar está custando R$ 19,64. Tá? Por que que essa informação ela pode vir a ser interessante e algumas pessoas analisam essa informação? Porque você vai ver se em dólar aquela ação ela está barata ou não. Porque a gente sabe que o nosso mercado ele é movido pelos grandes bancos, né, pelos institucionais e também pelo investidor estrangeiro. Então, quando a gente dolariza a ação, o preço da ação, a gente consegue ver se aquilo ali está atrativo para o gringo, né, entrar ou não naquela ação ali, né? Então é importante ter essa informação também. Algumas outras informações que são bastante interessantes que a gente pode estar colocando aqui, eu vou só tirar esse gráfico aqui para facilitar, que o objetivo aqui não é montar uma tela operacional, mas mostrar as ferramentas que estão disponíveis para que vocês possam olhar o mercado da melhor forma. Então, indo aqui em ferramentas, quando a gente vem aqui em monitor de mercado, a gente consegue ter, por exemplo, eu vou aumentar aqui, mas a gente consegue ter uma visão das ações que eu já coloquei e eu posso vir aqui e configurar, por exemplo, né? Eu posso vir aqui e configurar, eu posso vir aqui criar as listas, né, que eu vou estar acompanhando. Então eu posso criar uma lista minha, do Augusto, que é o portfólio que eu tenho, como eu posso pegar qualquer uma dessas ou até mesmo criar uma nova. Venho aqui, crio uma lista nova e coloco as ações que eu quero acompanhar. Então isso vai ser uma forma de você, mais visual, saber quanto é que está sendo negociado na Vale aqui e o percentual dela de valorização ou desvalorização. E isso fica, a gente pode colocar, por exemplo, aqui por volume, eu posso colocar isso por
variação diária, onde ele vai colocar em ordem decrescente de valor absoluto, ou seja, ele ignora o sinal de menos aqui e vai colocar em percentual. Então, a soma, por exemplo, ela hoje está, dentre as ações que eu estou acompanhando aqui, ela está tendo uma variação de 6,16. Em segundo, a Lojas Renner, depois a CVC, depois Magalu e por aí vai, né? Então, a gente consegue acompanhar de forma mais gráfica, vamos dizer assim, né? De forma mais objetiva. Visualmente você consegue identificar de uma maneira melhor. Uma outra coisa também que é bem legal, deixa eu só fechar isso aqui para facilitar, também vindo aqui em ferramentas, a gente, por exemplo, consegue colocar visão de mercado. É uma outra maneira que a gente pode, né, estar visualizando, que é o seguinte, a gente pode inserir. Aqui eu consigo, por exemplo, visualizar a Vale em 2 dias, mas eu posso colocar ela, por exemplo, em 1 dia. E se eu clicar aqui, né, a gente pode estar substituindo. Eu posso colocar, deixa eu pegar aqui, né, lógica, pegar o Ibov. Vou acrescentar aqui Local Web. Então a gente consegue ter aqui algumas visualizações que elas são bem legais. A gente consegue ver aqui através de gráficos. Então eu posso vou inserindo outros ativos aqui. Eu quero mudar o nome do ativo, eu clico aqui e já vou colocar Petri 4. Então é uma outra maneira que você pode estar, né, utilizando, que vai ser bem interessante, né? Uma forma de você visualizar aqui, por exemplo, né, o mercado, como é que o mercado está variando. Então você consegue ver, ó, a Vale está variando 1,02. Você vê o comportamento do gráfico exatamente aqui, como ele vai estar funcionando. Tá? Então eu posso pegar de 2 dias, posso pegar, enfim, né, de mais períodos aqui no caso. Bem, uma outra ferramenta que está disponível também aqui em ferramentas é a grade de cotação, né? A grade de... Deixa eu pegar aqui. Eu consigo, por exemplo, pegar a grade de cotação por setores. Deixa eu só pegar aqui. Ó, grade de cotações. Quando eu clico aqui na grade de cotações, por exemplo, eu trago as informações por setor. Mas se eu quiser, por exemplo, pegar a cotação do índice Bovespa, a plataforma ela já me traz essa informação aqui, tá? Então eu consigo ver agora, eu quero ver, por exemplo, a minha carteira, eu posso clicar aqui, eu quero ver os setores. Então você consegue visualizar quais são as empresas do setor de comércio, do setor de alimentos processados, de água e saneamento. Então você consegue ver isso setorizado, tá? Você pode clicar aqui e ir direto para o gráfico. Então você consegue ter essas informações também de forma bem simples, tá? Uma outra informação aqui que eu quero trazer, né, para vocês é o seguinte, é a grade de leilão. Nesse momento aqui, a grade de leilão ela vai estar zerada. Por quê? O leilão ele aconteceu na parte da manhã, o leilão de abertura, né, às 10 horas da manhã. Então, caso você queira operar, por exemplo, no leilão de abertura, você consegue visualizar aqui as empresas pelo percentual de variação, né? As que estão mais negativas e mais positivas. Basta você clicar aqui. E você consegue verificar o volume e a quantidade de negócios que está sendo feita naquele leilão ali. Então você pode se posicionar, tem até um vídeo meu que eu já publiquei aí no YouTube, que é ganhe de 100 a 200 reais em até 10 minutos. Esse vídeo eu mostro uma operação de leilão, tá? Uma forma de você ganhar de 100 a 200 reais, se eu estou colocando, é claro, você colocando ali 1.000 a 2.000 ações. Agora você pode, né, colocar mais, vai depender aí do seu entendimento, né, da sua confiança e entendimento, né, do operacional, mas eu mostrei como faz para operar, né, no leilão de abertura, e você vai utilizar essa grade de leilão, que é vindo aqui em cotações e grade de leilão. Você vai conseguir obter os ativos que estão em leilão e como é que está a variação, né, a previsão de abertura, se vai ser positiva ou negativa e o quão negativo, o quão positiva vai estar sendo. Uma outra informação interessante aqui,
que você consegue visualizar é o ranking dos ativos da Bovespa. Então aqui a gente consegue ver as maiores altas das ações, as maiores baixas, a gente consegue ver, né, o volume de negócios, né, que estão sendo feitos nas ações, e aqui a gente tem um gráfico também. Então aqui a gente tem várias outras, né, informações, maiores altas, maiores baixas, são informações que você pode colocar também, você não precisa, por exemplo, ir buscar em sites esse tipo de informação que já vai estar aqui. E, inclusive você pode também aí até mesmo dolarizar, caso você queira, né, dolarizar o ativo. Beleza? Bem, uma outra informação, deixa eu pegar aqui do que eu anotei, que é bem interessante também, você pode exportar os dados, vi que ele apareceu em outra tela aqui, você pode, por exemplo, pegar todas as informações que estão aqui, ó, listadas, e você pode, por exemplo, exportar isso para uma planilha. Você pode, inclusive, incluir indicadores, né? Você pode colocar média móvel, qualquer outro indicador você pode acrescentar nessa relação e você vem aqui e copia. Quando você copia essas informações aqui, ó, eu vou agora colocar essas informações no Excel. Então eu venho aqui, eu abro um Excel, por exemplo, eu venho aqui e dou Ctrl V. Quando eu dou Ctrl V, ó, ele traz todas as informações do ativo. Ó, a data, tá vendo? De todos os dias aqui, ó, o horário, ele me traz o último preço, a abertura, o fechamento, a máxima, a mínima. Ó, a variação é só colocar aqui percentual, né? Porque ele trouxe em numeral. Então ele me traz aqui, né, Opa, essa variação aqui tá meio doida aqui. Mas enfim, a gente consegue ter essas informações. Ó. Ele vai atualizando conforme, então eu posso ter, traz as bandas de Bollinger. Se eu tivesse a média aqui, ele também traria. Então você pode trazer essas informações também para o Excel, caso você queira fazer algum estudo estatístico, analisar, né, ter algum estudo analítico também, você consegue fazer através aí dessas informações. Então, a plataforma, ela traz vários recursos que vai te ajudar a você analisar determinadas ações ou acompanhar determinadas ações para ver a evolução dos preços e sim tomar as melhores decisões. Então, esse é o conteúdo que eu queria trazer no vídeo de hoje para mostrar que o Profit, a minha versão aqui é o Profit Pro, e você consegue obter, né, extrair diversas informações já diretamente da plataforma. É claro que tem as funções básicas, que são as boletas de compra, de venda, os gráficos, os indicadores, mas isso eu acredito que vocês já conheçam e eu quis trazer de fato algo que eu acredito que a grande maioria não conhece, que a plataforma ela é capaz de trazer esse tipo de informação para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like no vídeo. Se ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ativa o sininho de notificação. É importante para toda vez que eu colocar um conteúdo novo, você vai ser avisado. Grande abraço, vejo vocês aí no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.